Do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. A primeira carta que escreveu Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vamos dar continuidade ao que nós falamos na semana passada. Nós falamos de como receber o Espírito Santo, né? O que é que nós temos que fazer? Primeira lição de casa, libertação. Todos já sabem, né? Libertação. Terça-feira na igreja nós falamos sobre libertação. E depois de liberto, o que fazer? Tem um período aí, até uma pessoa me perguntou assim: pastor, existe vaso vazio? Uma pessoa fica vazia, ela quis dizer? Falei, sim, depois da libertação, antes do Espírito Santo, um pequeno período, ela fica vazia. Ela está liberta e ainda não tem o Espírito Santo, né? Mas esse período é muito pouco, porque a casa fica vazia pouco. Ou Deus vai tornar essa pessoa templo do Espírito Santo, ou o demônio que foi dar uma volta para o lugar árido, ele volta e acha a casa vazia, adornada, limpinha, ele traz consigo 7 demônios piores e adentra. Então a casa não permanece vazia. Se ficar vazia é por um tempo mínimo, para mim de terça a domingo, para ser cheia do Espírito Santo somente. Amém? Então vigie e não vacile. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, diz assim, é a palavra de Deus, isso. Quem não consegue ler na Bíblia, lê aí em cima. Amém? Diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Deixa eu ler de uma forma diferente para vocês entenderem. Acho que a Bíblia ela tem palavras muito cultas, né? Eu vou ler do meu jeito aqui para vocês, ó. Portanto, vestindo a tua mente, ou colocando na sua mente, sejam equilibrados e esperem na graça de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não se dando os desejos desenfreados da sua carne, quando nós tínhamos isso num tempo que não conhecíamos a Jesus. Amém? Amém. Isso, agora pode se assentar. Primeiro tempo nós falamos sobre o quê? De como receber o Espírito Santo. Nós falamos de 3 coisas. 2 nós falamos e uma vamos falar agora. Primeira coisa eu falei sobre o quê? Sobre você estar consciente que o Espírito Santo não é porque você merece. Não. O céu também não é porque você merece. É pela graça. O Espírito Santo também é pela graça. Vamos dizer que é pela misericórdia. Então a gente tem que ter na mente o quê? Tudo que eu fizer não é o suficiente. Tudo que você fazer não é o suficiente. Quando? Nunca. Nunca vai ser o suficiente. Nunca. Nunca vai ser o suficiente. Mas pela misericórdia de Deus, somos batizados com o Espírito Santo. Pela misericórdia também Ele é mantido em nós. Porque ainda somos pecadores, não somos perfeitos. Então não é por mérito, não é, pastor, é porque eu oro, porque eu fiz jejum Daniel, é porque eu fiz propósito. Não. Se você pensar que é porque você fez alguma coisa, você vai se decepcionar. Deus é muito grande, o Espírito Santo é muito maravilhoso para a gente achar que vai conquistar Ele com alguma coisa. A gente não vai conquistar Ele. Não. O que Deus mais quer é te batizar com o Espírito Santo. Então o que eu tenho que fazer? Ter consciência que é por Ele e não por mim. Quer dizer que eu não preciso fazer propósito? Precisa. Fazer propósito, precisa jejuar, precisa ler a Bíblia, precisa ter renúncia dos pecados, precisa. Mas não é porque você fez tudo isso. Amém? Então tem que fazer. Então a primeira coisa eu tenho que ter conhecimento que não é porque eu mereço. É pela misericórdia de Deus. Porque senão você vai pensar assim: acabei o jejum, acabei o propósito, não tive o Espírito Santo, não quero mais. Deus não existe. Porque você achou que foi você que fez alguma coisa. Uma pessoa um dia me disse assim:
pastora, a senhora não me deu o Espírito Santo domingo. Eu me batizei, a senhora colocou as mãos em mim e não me deu o Espírito Santo. Eu falei, eu? Mas quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, não sou eu. Não sou eu. O que ele mais quer é entrar, mas de repente você não está vazio. De repente ainda tem sujeira. Não sou eu não dou o Espírito Santo. Quem batiza é Jesus. Outra me disse assim, fui fazer uma oração num certo lugar, me chamou e disse, me dá um estudo, me dá o caminho, qual é o curso que eu vou pagar e vou fazer e eu vou ter o Espírito Santo. Eu disse, não, é por renúncia, é por sinceridade, não é pelo que você paga um curso, compra um curso, ele não é comprado, né? A pessoa, eu quase que ela quis me comprar, eu saí correndo. Falei, daqui a pouco ela quer me comprar. Falei, meu Deus, misericórdia. Né? O segundo passo que você tem que aprender é que você precisa querer. Ninguém que não quer não vai ser batizado com o Espírito Santo. Eu preciso querer. Eu quero. Porque o Espírito Santo não vai procurar e achar alguém que não quer. Jamais. Então eu tenho que querer. Como é esse querer? Eu quero porque a minha amiga tem. Não, eu quero porque o meu irmão tem. Não, eu quero porque a pastora fica falando. Você não vai ter. Tem que ser um querer acima de tudo. Tem que ser um querer mais que casar, você que é solteira. Tem que ser um querer mais do que ficar rico, ter mundos e fundos. É um querer acima de tudo. Um querer, olha, eu vou falar com você mulher, do que ter o primeiro filho. Normalmente toda mulher quer ser mãe. Então tem que ser acima disso. Tem que ser acima do seu filho, acima do que você tem, acima do que você deseja, acima de qualquer sonho que você tenha. O Espírito Santo só vem se você querer ele acima de tudo. Então você precisa ter sede. Jesus falou, aquele que tem sede vem a mim, de graça, da água da vida. Então é de graça, mas tem que ter sede. Olha para mim, vou fazer o que eu fiz semana passada. Estou aqui, água. Matou a minha sede, um golinho só. Que bom. Matou a minha sede, não matou a sua. Se você tem sede, venha a Jesus e beba. Se eu beber, eu vou matar a minha, não vou matar a sua. Então é você que tem que orar, não sou eu. É você que tem que ler a Bíblia, não sou eu. É você que tem que jejuar, não sou eu. É você que renuncia, não eu. Por quê? Porque se eu beber, mata a minha sede. Ele vem para mim. A salvação é individual, a fé é individual, batismo no Espírito Santo também é individual. Então você é que tem que beber dessa água. Então é você que tem sede que beba. Você tem que querer. E esse querer tem que ser acima de tudo. Se ele não for mais importante que o teu filho, que o teu pai, que a tua mãe, que o teu esposo, que a tua mulher, ele não vai vir para você. Porque ele não aceita dividir o lugar dele, que é o primeiro no seu coração, com ninguém. Com ninguém. Então eles têm que estar acima. E a terceira coisa, que é a terceira coisa de hoje, que eu falei tudo isso semana passada, sobre os teus pensamentos. Terça-feira agora também vou falar sobre os pensamentos, mas em libertação. Hoje eu vou falar em busca do Espírito Santo. Não tem como alguém receber o Espírito Santo pensando o dia inteiro em outra coisa e chegar aqui à noite e achar que vai acontecer. Pensar o dia inteiro no seu trabalho de amanhã segunda e achar que à noite vai ter o Espírito Santo. Pensar e se preocupar com as contas, com os problemas e achar que vai ter o Espírito Santo. Não tem como. Então assim, a primeira coisa que eu quero falar para você, você precisa colocar a tua mente em Deus. Em Deus. E para isso você precisa confiar em Jesus e aceitar o que ele fez na cruz. Eu confiar nele, porque é ele que vai me batizar com o Espírito Santo. E aceitar, não é por graça, por misericórdia, então eu aceito. Eu quero e eu aceito. Então você tem que aceitar e querer. Porque imagine hoje que é um dia mais calmo, que você está em casa, normalmente, tranquilo. Quantos pensamentos você teve hoje? Hoje a minha filha falou assim, mãe, a senhora consegue ficar sem pensar em alguma coisa? Eu falei, sim. Ela falou, como assim? Eu falei, porque eu controlo os meus pensamentos, eu penso naquilo que eu quero. Mas entra um monte de coisa. Eu falei, eu mando embora. Entrou, eu mando embora, simples assim. Quem manda sou eu nos meus pensamentos.
ela fez essa pergunta e eu estava escrevendo essa pregação. Mal ela sabia o que era que eu estava escrevendo. Justamente sobre o assunto que ela estava me perguntando. Então, quem manda no seu pensamento é você. Você não pode deixar ele voar. Porque num dia só você tem pensamentos bons e ruins. Num dia só o diabo lança um monte de pensamentos. Você não quer pensar naquilo, mas aquilo chegou. Algo negativo, algo ruim, vai dar errado. Pensamentos para te colocar medo, insegurança. Pensamentos sujos. Pensamentos ruins. Como pensamentos bons. Entra de tudo. É uma porta aberta à nossa mente. Mas, muitas vezes, a gente pensa que não deve. A gente pensa com quem não deve. Meu Deus, o passado quer voltar. Aqui, ó, todos os dias, na mente de quem? De todo mundo. Primeiro pensamento do dia, pode ver. Acordou, abriu o olho. Se você não pensar em Deus e não orar, qual é o primeiro pensamento? Quem tem coragem de admitir, assim como eu, que é um pensamento ruim? Isso. Por isso que eu já acordo. Bom dia, Jesus. Estou aqui entregando a minha vida. Estou aqui entregando meu dia, minha agenda, vai na frente, toma conta desse coração feio e enganoso, essa mente aqui, fecha essa porta hoje. Senhor, fecha a porta do meu olho também, que quer colocar coisa ruim diante de mim, eu não quero ver, eu não quero ouvir, que a minha boca não te desagrade com palavras ruins hoje. Os meus passos, Senhor, guia ele. Não me deixe encontrar quem não é para eu encontrar, eu falo de jeito. Não atravesse o meu caminho, aquele que o Senhor não tem propósito, e eu não encontro. Por quê? Porque eu quero ser guiada por ele. Então eu já começo de manhã. Porque de manhã já vem um ataque. Vem um ataque onde? Aqui, na nossa mente. E se você deixar seus pensamentos voar, da hora que você está consciente, que abre os teus olhos, sabe o que vai acontecer? O mais importante, você vai perder sua salvação. Porque você é aquilo que você pensa. Ok? Você é aquilo que você pensa. Isso eu vou falar na terça. Não vou entrar nessa parte. Né? O que você anda pensando aí? Né? E se você deixar os pensamentos ir, você vai cair na cilada do diabo, porque tudo começa na mente. Ele joga na mente, se você aceitar, o prato está ali na frente para você cair em tentação. E mais, alguém que deixa os pensamentos voar, jamais vai ser batizado no Espírito Santo. Jamais. Você tem que ter cativo na sua mente a mente de Cristo. Foi assim que Paulo escreveu. Então, a minha mente precisa estar presa, cingida, vestida, bem apertadinha. As mulheradas aqui não podem isso não, hein? Não pode ser embalada a vácuo. Não. Embalada a vácuo é o que, pastor? Aquela calça leg apertadinha, aquele cropped apertadinho, fazendo todo o desenho do corpo. Não. Cingir é só a sua mente. Aperte ela, embale ela a vácuo com os pensamentos de Cristo. Tá? Tem que estar presa nas coisas de Deus. É isso que é cingir, é prender, envelopar. Vamos envelopar aqui a mente. Vou envelopar tudo e pensar nas coisas de Deus. Eu vou ficar presa aos pensamentos de Deus. Pastor, onde estão os pensamentos de Deus? Aqui, ó, na Bíblia. Os pensamentos de Deus estão aqui. Então, quando eu falo de cingir o lombo do seu entendimento, que palavra difícil, né? Está falando para prender aí na sua mente as coisas de Deus. Anexar aqui, ó, pôr tudo aqui. Tudo aqui, anexar tudo e não perder nada. Eu tenho que pôr a palavra de Deus na minha mente e estar presa nela e presa em Deus, para ser batizada com o Espírito Santo. Quando? Da hora que você acorda até a hora que você dorme. E se puder, que quem é o doido aí que faz, que nem a pastora, até para dormir eu faço uma oração. Senhor, a minha mente é sua, acordada ou dormindo, consciente ou inconsciente, de pé ou deitada, acordada ou dormindo. Quem manda na minha mente é o Senhor. Eu entrego a minha consciência em tuas mãos. Por quê? Porque eu lacrei ela para que nenhum mal entre na minha mente enquanto eu durmo. Pode entrar? Pode. Na minha eu blindo antes. Eu peço para o Senhor blindar. Amém? Então assim, não adianta falar que é de Deus, não adianta ouvir a igreja, não adianta falar que é de Deus sem ter Deus na sua cabeça. Não é? Se você é o que você pensa, como é? Você é de Deus. Tem que estar aqui, ó. Aqui. Então, para ser batizado com o Espírito Santo, o último passo, o terceiro que eu quero falar, você precisa ocupar a sua mente com as coisas do Espírito Santo. Tem que estar aqui dentro.
E se você manda na sua mente como eu mando na minha, eu penso no que eu quero, eu vou pensar nas coisas de Deus. Vou pensar na palavra de Deus, vou pensar no louvor, vou pensar no que é bom. Vou pensar nas coisas da fé. Eu não quero pensar em outra coisa. Eu não quero me preocupar com o meu trabalho amanhã. Eu não quero me preocupar com o meu filho. Eu não quero me preocupar com o futuro da minha filha. Eu não quero me preocupar com outra coisa. Somente com as coisas de Deus. Então eu tenho que estar com a mente preocupada, mas com as coisas de Deus. Eu tenho que estar com a minha mente conectada a Deus o tempo todo. Senão como é que o Espírito Santo vai vir? Não tem como. E assim uma pessoa que é batizada no Espírito Santo e não permanece conectada no Espírito. Quando você não está conectado no Espírito, você está conectado na carne. Exatamente. Eu não estou falando nem do pecado, eu estou falando da carne. Da carne. Então assim, sabe quando você está apaixonado? Quem aqui já esteve apaixonado? Depois de muitos anos de casado, isso aí vira amor e ele fica bem mais tranquilo. Mas apaixonado. Aqui sim, namorando. O noivo precisa casar. Né? Você não tira aquela pessoa da cabeça, não é? Você acorda pensando, você sonha. Não é? Você quer falar o tempo todo, você quer estar perto, você não vê a hora. E se acontece alguma coisa no dia anterior, você pensa no outro dia, aquele momento o tempo inteiro. Chega a suspirar. É assim que o Espírito Santo quer que você fique por ele. Jesus quer ser o seu noivo. Ele chama a igreja de noiva. Ele quer uma noiva apaixonada, uma noiva que ama, uma noiva que pensa, uma noiva que suspira por ele. E se você suspirar pelo Espírito Santo, ele vai querer entrar em você. Ele vai querer fazer morada em você. Tem que ser dessa forma. É desse amor que eu estou falando. Porque assim, você consegue esquecer do seu filho? Não, quem é mãe aqui? Porque você esquece de Deus. Está me entendendo? Se Deus tem que estar acima do meu filho, como? Estou falando com as mães, viu? Então assim, Deus tem que estar acima dos meus filhos. Então eu tenho que pensar em Deus sim. Primeiro Deus, depois o meu filho. Primeiro Deus, depois o marido, depois só o filho, viu? Ainda tem a ordem aí bíblica. Primeiro Deus, depois seu esposo ou esposa, depois o filho. O filho não vem depois? Ele não é fruto do amor de um casamento? Então, ele vem depois. Mãe tem mania de colocar o filho na frente. Quem já foi idólatra que nem eu? Colocar o filho acima do esposo. Meu Deus, acho que toda mulher já fez isso. Até conhecer Jesus e saber a ordem certa. Então eu tenho que pensar no Espírito Santo, em Cristo que me batiza com o Espírito Santo, como uma noiva apaixonada, exato. Como uma noiva apaixonada. E para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Tirar as distrações. O que é distração? Tudo aquilo que é divertimento. Tudo aquilo que não é da fé. Não, pastor, a música do mundo, ainda que não fere a palavra de Deus, mas não é da fé. Então quem quer o Espírito Santo, como é que não vai ouvir louvor? Ouvir louvor. Quem quer ser de Deus e ter o batismo com o Espírito Santo, como é que vai colocar qualquer filme não sendo de Deus? Como é que vai ler qualquer coisa se não é de Deus? Tem que ser de Deus. Para quê? Pastora, mas por que tudo isso? Porque você quer o Espírito Santo. Cresce em você aquilo que você alimenta. Se você alimentar a carne, que vai crescer a carne. Se você alimentar o pecado, ele vai ficar grande também na sua vida. Agora, se você alimentar as coisas de Deus, ainda que diariamente, ainda que aos pouquinhos, é o que vai crescer. É o Espírito. Na hora que ele estiver lá em cima, no alto, no auge, no ápice, ele vem e faz morada. Por quê? Porque você quer. Porque você ama. Porque você deseja mais que tudo. Mas pastor, eu já estou nesse ponto. Mas aí entra um pensamento sujo. Com quem antes de receber o Espírito Santo isso aconteceu? É normal. É normal. Fique feliz porque o Espírito Santo está pertinho. É só você repreender. Esse pensamento sai em nome de Jesus. Eu escolho pensar em Deus. Ainda que você fale assim, pastora, mas como é que eu ponho esse meu pensamento? Você põe com palavras, igual eu falei aqui. Você vai ouvir e tirar aquele pensamento quando você declara o nome de Jesus. Declara que esse mal tem que sair em nome de Jesus. E esse mal sai.
E ali você conecta de novo a Deus, porque invadiu a sua mente, se colocou para fora. Você tem que estar conectado. E como eu faço isso? Repreendendo, mandando mal embora em nome de Jesus? Ou você pode ouvir louvor? Porque aquilo que você ouve é que vai encher a tua mente. Por isso é importante o louvor. Por isso é importante o louvor que fale de Jesus. Louvor que fala de arrependimento. Louvor de exaltação a Jesus. Arranca na sua vida. Louvor que exalta o homem. Que exalta você mesmo. Que fala de você. Das suas coisas pessoais. Da sua vitória. Arranca isso de você. Aprende que louvor é para exaltar Jesus. Louvor é para isso. Então, louvor que exalte a Jesus. Louvor que te leve a examinar você mesmo. É bacana. Principalmente para você ter o Espírito Santo. Você vai criar um ambiente espiritual onde você vai pensar na letra, vai ouvir. Essa letra pode ser uma oração, a sua oração, ou pode ser a sua adoração a Jesus. Então, cuidado com qualquer louvor. Nem todo louvor aí exalta Jesus, não está na palavra. Mas, como eu vou fazer tudo isso? Agora eu vou te dar um ensinamento. Primeira coisa, isso aí requer disciplina. Como assim? Fazer de propósito. Não é pela vontade, não é por sentimento. Não sinta nada, não tenha vontade. Porque a vontade é algo que dá e passa. Sentimento é igual pensamento. Se você não mandar nele, ele vai vir alegria, tristeza, rancor, melancolia. Tudo no mesmo dia, na mesma hora, você sente tanta coisa. Então não é por sentir. Não. É por decisão. Eu decidi, pronto, acabou. Eu decidi, eu vou fazer e eu vou fazer de propósito. Eu vou ouvir louvor de propósito. Eu vou ler a Bíblia de propósito. Eu vou me humilhar de propósito. Eu vou adorar de propósito. Como sem vontade? Porque no começo você não vai ter vontade nenhuma. Mas quando você decide, aí Jesus fala, agora é comigo, ela decidiu. Então eu decidi ter o Espírito Santo, eu quero. Então eu vou fazer de propósito. Eu não vou esperar ter vontade. Isso é disciplina. Mais uma coisa, sacrifício. Como assim? Passar por cima da minha vontade é sacrifício. Para mim servir Jesus é um grande sacrifício. Exatamente. Faça de propósito, tenha disciplina. E sacrifique. Passa por cima da sua vontade. Eu vou orar sem vontade. Eu vou ler a Bíblia como disciplina diária. Vou ler todos os dias. No começo, realmente é por decisão. E depois, vai ser por prazer, por necessidade, por dependência. Olha só. Você vai depender, sem isso você não pode viver. Sem um momento especial, sem uma comunhão, sem buscar, sem exaltar Jesus todos os dias, você não pode viver. Por quê? Porque você vai ter necessidade de ser cheia dele todos os dias. Então, para ser batizado com o Espírito Santo, depois da libertação, primeiro, saber que é por graça. Não é por merecimento. Segundo, querer ter sede. E o terceiro, entregar os teus pensamentos. Estar conectado. Fazer de propósito. Porque quando eu cheguei na igreja, eu não queria estar sentada aí. Minha bunda doía. Levanta a mão no meu braço, parecia que tinha 100 quilos, eu queria falar. Então, nossa, primeiro eu nem ouvia, depois eu ouvia e me irritava. Queria ir embora, não via a hora de acabar. Me dava agonia. Me dava tudo que você pensava que me dava. O que era isso? Demônio. O que era isso? Demônio. E depois de liberta? Sede, vontade, eu quero mais. Eu fui ter encontros com Jesus. São encontros. São flertes. Depois um namoro. Até o casamento. A noiva apaixonada casou. Foi cheia do Espírito Santo. Então, eu fiz de propósito. Faça de propósito o que tiver que fazer. E se ele não estiver acima de tudo, pastor, eu já fiz tudo. Já me libertei, já busquei, estou fazendo tudo. E não aconteceu. Então falta uma coisa. Hoje já tem rico aí, hein? Te falta uma coisa. Lembra que eu falei da idolatria? O que está em primeiro lugar no seu coração? A idolatria. Tem algo aí. Quem você ama acima de tudo? É Jesus? De repente tem gente que põe a si mesmo, o orgulho. Coloca a si mesma. Tem outros que põem o marido. Tem outros que põem
seu trabalho, o dinheiro, de outro. Eu cansei de pôr a minha filha no primeiro lugar, porque ela era a primeira filha, eu não tinha um segundo ainda, né? Quando eu tive o Espírito Santo, eu não tinha meu segundo filho. Então eu coloquei a minha filha. Depois, isso deu uma paralisada em mim, porque eu lutei muito pelo meu casamento. Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou lutar por Jesus. E eu fui batizada quando eu tirei toda a idolatria, abandonei tudo. Então o que você tem que abandonar? Hoje é o dia de você abandonar. Aí você fala assim, pastora, faltava decisão. Decida hoje. Hoje é o dia da sua decisão. Por que não está com o Espírito Santo ainda? Procure o porquê. Eu não tive sede. Decida ter sede. Eu coloquei alguém no primeiro lugar. Desça ele desse altar. Desça ele. Pastora, eu não sei o porquê. Se humilha, orgulhoso. Quando alguém fala assim, eu não sei o porquê, eu já fiz tudo. Fala orgulhoso, seu orgulho. Você idolatrou a você mesmo. A sua vontade, do seu jeito, senão não tá bom. Isso é orgulho. Quando a pessoa fala pra mim, eu não sei, eu falo, eu sei. É o orgulho. E como eu desço do orgulho? Se humilhe aos pés de Jesus. E Ele vai te exaltar. Amém? Aplauda Jesus.